Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje, a gente vai explorar uma daquelas divisões clássicas e absolutamente fundamentais da biologia. Acontece que todo o reino animal, com toda essa diversidade absurda, desde uma formiguinha minúscula até uma baleia gigantesca, se divide em dois grandes grupos. E o mais legal, essa divisão imensa é baseada puramente numa única característica mecânica: como o corpo desses animais é sustentado. Parece um conceito super simples, né? Mas é isso que dita as regras mais complexas de sobrevivência no nosso planeta. Bom, vamos mergulhar nisso. Pensem na estrutura básica de qualquer ser vivo. Para se mover, caçar, fugir de predadores, ou até mesmo só existir sem desabar sob o próprio peso, um animal precisa obrigatoriamente de um suporte estrutural. Então, o que exatamente sustenta o corpo de um animal? Essa é a nossa grande questão hoje. O mistério fundamental que a gente vai desvendar ao longo desta análise. E olha, a resposta para essa pergunta cria a linha divisória definitiva de todo o reino animal. E aqui a gente chega no nosso primeiro grande grupo, os vertebrados. São aqueles animais que possuem uma coluna vertebral e um esqueleto por dentro do corpo. Podem ser ossos bem fortes ou uma cartilagem super flexível. Mas a verdadeira genialidade evolutiva aqui é a gente pensar nisso como uma armadura interna. Literalmente, uma armadura. Em vez de usar escudos pesados do lado de fora, esses animais desenvolveram essa estrutura rígida por dentro. É exatamente essa armadura interna que mantém o corpo em pé contra a gravidade, dá uma estabilidade incrível para o movimento e, claro, protege os órgãos vitais de qualquer impacto mortal. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Toda essa engenharia fantástica de armadura interna não aparece de um jeito só na natureza. Na verdade, a evolução pegou essa ideia brilhante do esqueleto interno e adaptou de 5 maneiras principais. São 5 grupos absolutamente distintos para garantir a sobrevivência em tudo que é tipo de ambiente. E esses são os 5 grandes grupos de vertebrados que a gente costuma notar mais: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Cada um usa essa mesma base estrutural fundamental para viver de formas completamente diferentes. Começando pelo grupo que é bem familiar para a gente, os mamíferos. A grande característica aqui é o desenvolvimento lá dentro da barriga da mãe e, quando são filhotes, se alimentam exclusivamente de leite materno. Ah, e tem mais um detalhe. Todo mamífero tem pelos no corpo em alguma fase da vida, o que ajuda muito a regular a temperatura. Para colocar isso numa perspectiva mais ampla, a gente está falando dos nossos cachorros e gatos em casa, dos leões imponentes nas savanas e, claro, da nossa própria espécie. Sim, os humanos fazem parte desse clube exclusivo da armadura interna. Em seguida, a gente tem um conjunto de adaptações fenomenal: as aves. O esqueleto interno delas evoluiu de um jeito extraordinário para suportar penas, asas e bicos que são de uma precisão absurda. E diferente dos mamíferos, as aves se desenvolvem fora do corpo da mãe. Elas nascem de ovos. É simplesmente incrível pensar que a mesma estrutura básica de osso e coluna que faz a gente andar na terra firme foi adaptada nas galinhas, nas araras e nos passarinhos para dominar os céus. É como se a armadura interna, aqui, tivesse virado uma verdadeira máquina de voo. Agora, dando um mergulho debaixo d'água, a gente encontra os peixes. Eles são um projeto perfeito para a vida aquática. A armadura interna deles não sustenta pernas para caminhar, mas sim escamas protetoras e nadadeiras super hidrodinâmicas e ágeis. E a grande maioria também nasce de ovos. A diversidade embaixo d'água é um espetáculo. Vai desde aquele peixe palhaço pequenininho colorido, passa pela sardinha que a gente conhece bem, até chegar nos enormes tubarões. E um detalhe curioso: o tubarão tem um esqueleto interno feito todinho de cartilagem leve e flexível, e não de ossos pesados. O nosso quarto grupo parece até coisa de ficção científica, viu? Os anfíbios. Eles têm uma jornada de vida dividida em 2 etapas que é sensacional. Tudo começa na água. Eles nascem de ovos e nadam por aí como pequenos girinos totalmente aquáticos. Mas, conforme vão crescendo, acontece uma transição biológica milagrosa e eles passam a viver na terra também. E para conseguir manter esse estilo de vida duplo, sem desidratar, eles têm uma pele bem lisa e sempre úmida. Sapos, rãs e salamandras cruzam essa fronteira evolutiva super complexa entre a água e a terra firme. E para fechar o nosso passeio pelos vertebrados, temos os répteis. Aqui a coisa fica mais bruta. A armadura interna ganha um reforço de peso. Os répteis têm o corpo coberto por escamas bem grossas ou carapaças super duras, feitas sob medida para não perder água e aguentar até os ambientes mais secos. A maioria deles rasteja pelo ambiente e também nasce de ovos. Quando a gente pensa na força absurda de um jacaré, na defesa quase impenetrável do casco de uma tartaruga, ou no movimento silencioso de uma cobra, a gente está vendo o auge da proteção e adaptação no grupo com coluna vertebral. Bom, fechamos o capítulo da armadura interna e viramos os holofotes para o nosso segundo grande grupo, os invertebrados. O conceito aqui é bem direto.
Invertebrados são todos aqueles animais que simplesmente não possuem coluna vertebral e não têm absolutamente nenhum tipo de osso dentro do corpo. Zero. Não tem nenhuma estrutura óssea interna servindo de suporte para os órgãos ou músculos. É o oposto de tudo que a gente viu até agora. Agora, o que é realmente chocante sobre isso é a proporção da população animal no planeta Terra. Estão vendo essa fatia minúscula? Pois é, esses são os vertebrados. Nós, os leões, os tubarões, os jacarés, toda aquela galera. Agora, aquela outra fatia gigantesca que engole quase tudo são os invertebrados. Essa é a grande e silenciosa reviravolta da biologia, pessoal. Os animais sem nenhum osso interno são a esmagadora, e eu digo quase absoluta maioria de todos os animais que existem no mundo. É um domínio ecológico incomparável. Mas aí fica a dúvida, se eles não têm ossos por dentro para proteger os órgãos ou manter o corpo em pé contra a gravidade, como é que sobrevivem nesse mundo selvagem? Bom, eles usam duas estratégias principais. Muitos deixam o corpo bem mole mesmo, o que dá uma flexibilidade total para se espremer e se adaptar em qualquer canto. Já os outros usam uma tática genial, que é a famosa casquinha dura por fora. Pensa comigo, se o bicho não tem armadura por dentro, ele cria uma por fora. É um esqueleto externo que funciona quase como um traje espacial, rígido que mantém o animal blindado contra predadores. E não se enganem, viu? Essa falta de ossos não limitou de forma alguma o sucesso dessas criaturas. Pelo contrário, esse grupo colossal conquistou com imenso sucesso praticamente todos os habitats do planeta. Eles estão prosperando no jardim das nossas casas e voando pelos ares. Dominam completamente os ecossistemas lá no fundo do mar e são os reis absolutos naquele labirinto escuro debaixo da terra. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns desses exemplos fantásticos. Só para a gente ter uma ideia, olhando para o nível do solo e para o ar ao nosso redor, a quantidade de insetos de invertebrados é infinita. Pensem na engenharia social daquelas formigas marchando em linha reta, nas abelhas que sustentam os ecossistemas inteiros através da polinização, ou na aerodinâmica das borboletas e joaninhas, sem falar nas aranhas com aquelas teias arquitetônicas impecáveis e nos caracóis que carregam a própria casa nas costas, que inclusive é um excelente exemplo daquela casquinha dura que a gente acabou de ver. É biologia de ponta acontecendo no nosso quintal todos os dias. E quando a gente muda a nossa lente lá para o fundo do mar, a diversidade dos invertebrados parece até alienígena de tão complexa. A gente vê a estrela do mar e aquela simetria radial incrível, os polvos, que mesmo tendo o corpo todo mole, são inteligentíssimos e resolvem problemas complexos. Tem as águas-vivas pulsando nas correntes oceânicas e, claro, o pessoal da armadura pesada, caranguejos e camarões ostentando orgulhosamente seus esqueletos externos impenetráveis. É um show de evolução contínua, tudo sem uma única espinha dorsal debaixo d'água. E para finalizar o nosso tour pelos habitats, a gente tem o ecossistema escondido debaixo da terra. E quem é a protagonista aqui? A humilde minhoca. Corpo totalmente mole, sem olhos, sem ossos, mas que atua como um verdadeiro tratorzinho biológico. A minhoca passa a vida inteira escavando e aerando a terra, reciclando nutrientes pesados e transformando tudo em solo fértil. Elas são uma peça de engenharia natural fundamental para a saúde do solo do planeta inteiro. Isso ilustra brilhantemente o que a gente aprendeu hoje. Para fixar bem o conhecimento, vamos fazer um jogo rápido mental. Sapo, sim, tem coluna, é um vertebrado lá da classe dos anfíbios. Borboleta, sem espinha de sustentação, voando por aí como um invertebrado inseto. Cachorro, tem a complexa armadura interna, é um vertebrado mamífero. E a minhoca, nenhuma estrutura óssea, trabalhando puramente como um invertebrado raiz. Isso resume perfeitamente a capacidade da gente olhar para quase qualquer animal na natureza e já sacar qual é o projeto de engenharia por trás do corpo dele. Então, o ponto crucial de toda essa análise é o seguinte: a gente passa a vida toda focando instintivamente nos animais que são mais parecidos com a gente. Bichos grandes, estruturados com ossos, cães, leões, aves. Mas como a gente viu hoje, a grande maioria esmagadora da vida na Terra não tem osso nenhum. Os invertebrados não são uma curiosidade marginal na natureza. Eles são a verdadeira fundação da vida animal em termos de população e impacto. E aí fica aquela provocação para pensar. Já que os animais sem ossos compõem a inquestionável maioria da vida animal, será que este mundo pertence a nós, os vertebrados, ou pertence a eles? Muito obrigado por acompanharem esta explicação, continuem sempre curiosos e até a próxima!